Boa noite, seja bem-vindo, querido pai, querida mãe, queridas famílias, queridos estudantes, a essa live onde queremos apresentar para vocês conhecerem de verdade, né, e usufruírem desse serviço, dessa ferramenta. Queremos apresentar o aplicativo Escola para a Paz, produzido pela OPE, pela metodologia OPE, que a nossa escola adotou essa metodologia que trabalha a questão do empreendedorismo, do projeto de vida, elementos fundamentais para quem sonha, elementos fundamentais para quem deseja alçar voos. E para essa live, nós temos a participação especial do assessor pedagógico do OPE em nossa região, na região de Salvador e de Sergipe, embora agora ele ficará mais concentrado na região, Salvador não, Bahia, né? Embora ele ficará mais concentrado na região metropolitana da Bahia e no recôncavo baiano a partir deste ano, né? Então, nós queremos dar as boas-vindas ao Robson, assessor da OPE, aqui em nossa região, ele que é psicopedagogo, arte educador e pedagogo, e, como dissemos, coordenador pedagógico da metodologia OPE em nossa região. Seja bem-vindo, Robson. Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade incrível de estar com vocês. O Colégio Santo Antônio de Jesus, que já é um parceiro nosso de longa data, e um prazer imenso dividir esse espaço aqui com o Marcelo, que é uma pessoa que eu cito bastante na empresa, pelo engajamento, com a proposta, com o projeto de vida, esse trabalho incrível que ele tem feito na escola, inclusive com essa proposta bem inovadora de fazer uma live para pais aqui e inclusive falar sobre o aplicativo, né? Então, estou à disposição aí. É muito bom contar com um profissional como você, Robson, pelo fato de que não tem tempo ruim e não tem dificuldade. Está pronto sentidos para podermos conseguir os nossos objetivos nesse trabalho, né? nessa nossa missão de empreender sonhos, né? Ajudar as pessoas a empreender os seus sonhos. Então, agradecemos, o Colégio Santo Antônio de Jesus agradece a sua parceria, a sua cooperação altamente profissional e altamente humana também, viu? É uma alegria ter você conosco. Robson, então vamos falar desse aplicativo para pais. Para que esse aplicativo? Qual a importância desse aplicativo? O que os pais fazem com esse aplicativo? Então, é importante que a gente já comece falando um pouco exatamente sobre essa dimensão da importância, antes de apresentar o aplicativo propriamente dito, né? A gente sabe que a responsabilidade de ser pai, mãe, ou de representar estes papéis, não pode ser um ato improvisado. Né? Eu quero ser pai, eu quero ser mãe e pronto, vou ter um filho e acabou o assunto. Não, eu preciso estar preparado para essa missão, é um papel desafiador e eu não posso agir de forma amadora. Né? Eu preciso... Exatamente, né? Não dá para pensar que o filho é o pet, né? Eu quero ter um filho como se fosse um pet. Um cachorrinho que eu adoto e pronto, cuido de qualquer forma. Não, uma criança, um ser humano, ele tem aspectos de alteridade. Quando a gente fala de alteridade, é um outro eu que tem princípios de liberdade, tem princípios de humanidade, de dignidade, que precisamos cuidar, que precisamos estar atentos. Né? Então, não pode ser um ato improvisado, um amador, o papel de pai e de mãe. É preciso ser especialista. É preciso se especializar. E se especializar, porque você não é especialista sempre, porque cada filho é um filho, cada drama é um drama novo, a receita da casa do vizinho não necessariamente vai funcionar para você, como você foi criado não é o mesmo modelo que você vai replicar para esse ser humano, para esse indivíduo, né? E a gente trabalha muito na escola a questão do projeto de vida mesmo, né? A atitude empreendedora desses jovens, adolescentes, e uma parte fundamental nesse processo, porque eu acredito que esse tripé é importante, né? Você ter a relação da família, da escola e esse aluno, então entender todos os três que participam desse movimento, né? Porque muitas vezes parece que só os adultos
são os imperadores desse momento, né? A escola decidindo o que é melhor, a família decidindo o que é melhor, às vezes até tendo alguns atritos de conceitos ou de opiniões sobre educação, quando o foco geral é o jovem, o adolescente, né? E a gente já tem esse trabalho aí na escola a longa data, que é o trabalho socioemocional, que é falar das suas emoções, de como lidar com elas, como se relacionar com os colegas, com a família, com o mundo no todo, né? Então a gente fala de autoconhecimento, de trabalho e profissão, as diferentes profissões, que todas são importantes para a nossa sociedade. Por exemplo, o professor, ficou claríssima a importância dele nesse tempo de isolamento social, né? A dificuldade Uhum. dessa, de lidar com esse momento, e é importante que o pai, que a mãe entenda que eles não são professores, esse papel não lhes pertence, e não Uhum. adianta ele querer entrar na vaidade de saber tudo e querer ensinar. Não é esse papel. Ele é um tutor, ele é um Exatamente. cuidador, e aí essa interação com a família, com a escola é importantíssimo. E diante desse cenário, Robson, nós lançamos esse aplicativo que nós vamos falar hoje. exatamente. E uma coisa que eu queria destacar na sua fala é essa questão da especialidade que é dinâmica, não é algo que eu estudo e estou pronto para ser pai ou para ser mãe ou para cumprir esse papel, né? É uma realidade extremamente dinâmica que implica, sim, formação, informação, estudos, né? Mas a base de tudo isso é realmente essa questão do amor, nesse nível da reciprocidade, né? Exatamente por não se tratar de um conhecimento, de um conteúdo abstrato que eu vou e aplico em relação aos meus filhos e tudo dará certo. Não, ou seja, eu preciso, amor significa desenvolver as minhas competências e habilidades socioemocionais para lidar com as mais diversas facetas da relação pais e filhos, para lidar com as mais diversas facetas da vida familiar, não é isso? Pois é. E que nesses tempos a coisa se verticaliza porque tem uma ampliação da convivência, né? Nós normalmente convivíamos um período do dia, cada um ia para sua atividade e retomava no fim do dia para dormir. Hoje nós estamos o dia inteiro juntos, então nunca foi tão importante, nunca foi tão necessário trabalhar as competências e habilidades socioemocionais. E se você nunca ouviu falar de socioemocional, durante muito tempo a gente trabalhou a questão do quociente, do QI, quociente de inteligência, né? E hoje a No gente fala, passado, né? No é? passado. No No passado, passado se e hoje a trabalhava gente muito em fala cima disso do dessa. quociente emocional, ou seja, como eu Uhum. lido com tudo isso, né? Não basta só saber, mas precisa praticar, precisa da ação, precisa do relacionamento humano, né? Você não é mais visto só pelo que você sabe, mas como você lida com esse conhecimento e com as pessoas. Então, o socioemocional pressupõe não só cuidar do meu emocional de forma egoísta, eu estou bem, olhar só para si, mas incluir esse foco triplo, que é em mim, no outro e no mundo. Isso, exatamente. É muito interessante porque assim a gente já demonstra que nós somos seres de relação, que a relação implica para que ela vingue, para que ela dê certo, para que ela tenha êxito, êxito no sentido de boas relações, relações construtivas, relações positivas, né? É muito importante trabalhar essa questão das competências e das habilidades socioemocionais, porque ninguém nasce pronto e acabado em nenhum aspecto, muito menos no aspecto socioemocional. Então, é algo que a gente precisa estar aprimorando o tempo todo, tanto a partir das próprias relações, na relação com o outro. O conflito, muitas vezes, é uma fonte extraordinária de aprendizagem, de entendimento, de diálogo, de perdão, de uma série de elementos que nos humanizam e que nos tornam pessoas mais relacionáveis, tanto consigo quanto com o outro. E que legal que você está falando, Marcelo, é que isso é a vida inteira, né? A Você não vida aprende só inteira, quando é nunca criança. termina. Essa manutenção ela é necessária ao longo de toda a vida. Mas durante muito tempo a gente não teve essa preocupação em cuidar da primeira infância, como a gente tem foco, estudos, né? Isso desde Valon falando da questão Isso. da emoção da criança, do afeto e tudo mais. E
a importância na janela de aprendizagem você já sensibilizar esse se perceber, se notar Uhum. como um indivíduo sensível, além de pensante, né? Exatamente, excelente. E Importantíssimo. aí é nesse contexto que entra exatamente o aplicativo, né? Porque o aplicativo de escola para pais traz exatamente as contribuições e é chancelado por um grande especialista em gente, né? Que é o Léo Freiman, Léo Freiman. reconhecido internacionalmente. E aí, às vezes, a gente consome muita rede social, consome muitos materiais duvidosos, de origem duvidosa, e muitas vezes descarta materiais como esse ou ferramentas como essa, que podem ser de uma ajuda extraordinária no exercício da nossa missão de cuidar de pessoas, né? Bem observado esse olhar científico, viu, Marcelo? Porque o Léo, ele trabalha há Uhum, 20 anos com socioemocional. Ele não é só alguém que teorizou sobre socioemocional, sobre autoconhecimento, sobre projeto de vida, sobre a atitude empreendedora. Ele viveu isso primeiramente em sala de aula. Então, ele experimentou, experienciou esse método em sala de aula ao longo de muitos anos, e uhum, isso passou a ser um material. E a partir da parceria com a FTD, nós conseguimos pulverizar esse material pelo país inteiro e garantindo que crianças e adolescentes e pais também tenham esse cuidado socioemocional. Nós já tínhamos esse espaço no uhum. site de Escola para Pais, fazíamos muitas ações presenciais nas escolas e agora nós temos mais esse serviço incrível que ficou bem bonito, ficou bem interessante, com volume de adesão imenso desde o nosso Uhum. lançamento, que é o aplicativo no celular, que inclusive ele já te dá um push, ele já te avisa quando tem um novo vídeo, uma nova ação, Ah, um novo legal. treino para pais, né? Por isso que hoje eu vi um pontinho vermelho, como se tivesse recebido alguma mensagem, e eu abri e não sabia a razão daquele pontinho vermelho, então provavelmente hoje havia conteúdo Foi um novo conteúdo novo. no Isso aplicativo. Que mesmo. A Dani legal. Barreto, que é uma das idealizadoras, que é a nossa gestora tecnopedagógica, ela nos avisou dessa ação, então ela brifou todo como é o funcionamento, qual é o cuidado, né? Uma pessoa que se dedicou Uhum. bastante para o sucesso desse aplicativo. E aí o conteúdo é lógico com o Léo Freiman, que daqui a pouco vocês vão ver um pouquinho sobre isso. Que legal, que legal. Lembrando, querida família do CESAG, que nós estamos fazendo essa transmissão a partir de casa, né? O Robson está lá na casa dele em São Paulo, estamos aqui em Santo Antônio de Jesus e as nossas conexões, em algum momento, podem falhar, pode haver algum problema de transmissão e a gente retoma. Qualquer coisa a gente retoma normalmente, tá bom? Então, só prevenindo as E famílias é que nos natural, acompanham, né? Porque a faz gente fica com essa parte. necessidade de ser o especialista, de que a coisa vai ser o show. Não, é novidade para todo mundo. Essa questão de Novidade stream, para de todo live, mundo. é novo para todo mundo. Então é importante que todos Exatamente. entendamos esse lugar, reconhecer, que a gente reconheça as nossas necessidades de aprendizagem nesse momento e que a gente exercite, né? Porque eu acho que o não se colocar em risco é uma vaidade bem desnecessária. A utopia, no sentido negativo do termo, a utopia da perfeição é uma grande ilusão, né? Uma A grande gente aprende ilusão. com. Muito bem, Robson. Então, eu queria fazer logo uma primeira pergunta, bem Sim. objetiva para os nossos pais que estão acompanhando, talvez seja a pergunta deles, né? Quais são, então, as contribuições efetivas, práticas do aplicativo Escola para Pais para a formação dos pais e das famílias? Olha, o aplicativo tem uma série de informações, como se fosse uma escola para pais mesmo, por isso ele tem esse nome, umas reflexões sobre temas contemporâneos, de como educar, de como entender os tipos de pais existentes, a questão do autoconhecimento, o papel da família, o papel da escola, ou seja, ele sensibiliza uma série de coisas que nós
todos temos dúvidas diretamente com os jovens, com os filhos nesse novo mundo, porque, como a gente comentou no começo, não tem uma receita específica. Você não vai encontrar lá um manual falando assim, olha, se seu filho fizer tal birra, retorne dessa forma. Não, esse manual não existe. Né? Seria incrível que o ser humano tão diverso fosse reduzido aí a uma máquina que tem um manual, né? Mas nós temos uma série de sensibilizações para que o pai, a mãe, se perceba como o adulto da relação, porque muitas vezes a gente fica perguntando, e aí, nessa briguinha aí na família, quem é a criança da relação, né? E aí tem dicas, tem podcast, tem vídeos, tem entrevistas na mídia que eu vou mostrar na prática já aí na tela de vocês. Então, é de fato uma escola para pais. É um curso gratuito, ou seja, os pais que já fazem parte da metodologia OPE na escola já têm automaticamente a chancela para a utilização desse aplicativo. E, inclusive, você pode indicar para algum pai de outra escola, da sua família, ou amigos do trabalho, para utilizar esse aplicativo também, que é e vai ser aí muito útil para muitas famílias país afora. Recordando que o aplicativo é gratuito, qualquer pessoa tem acesso, pode baixá-lo, né? Agora, eu gostaria de ressaltar, Robson, o fato também de que, de fato, o exercício da paternidade, da maternidade, ou quem cumpre esse papel, é sempre dinâmico e muito complexo. Porém, isso significa que não vai ter uma receitinha pronta, como você ressaltou, como você nos disse agora. Porém, à medida que a gente frequenta, que a gente consome esse tipo de assunto, esse tipo de informação, a gente vai se apropriando de ideias importantes, de conhecimentos concretos, de conhecimentos importantes que nos ajudam a melhorar, aperfeiçoar o exercício dessa nossa missão. Sim, na família, na relação com o outro, né? Você consegue ser crítico sobre isso, você tem uma série de dicas e possibilidades de atuação, então você não vai seguir uma receita, mas você vai ter uma série de ferramentas de como lidar. Exatamente. Então, aí a importância do pai, da mãe, do responsável estar consciente nesse sentido. À medida que eu frequento, à medida que eu consumo esse tipo de material, né, eu vou me apropriando de temas, eu vou me apropriando de informações e de formação fundamental para um exercício melhor do meu papel, né? Exatamente. Robson, e considerando, mas aí vamos a um ponto também que alcança os pais, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, considerando essa correria que cada um enfrenta, do trabalho, das obrigações, dos afazeres, das agendas, que geralmente são muito cheias, né? Como é que eles podem estar usufruindo desta ferramenta? Olha, o que é interessante nela é que ela possibilita que você ouça o áudio enquanto está fazendo outras coisas. Ela permite que você tenha a função similar ao YouTube e você assista os vídeos em tempo real enquanto você consegue fazer outras coisas. Não necessariamente você tem uma coisa de exercício prático para responder, não é nesse lugar. É um lugar mesmo de sensibilização, de conversa, de áudios, então tem bastante podcasts, vídeos então de montão e todos aí, por enquanto, protagonizado pelo Léo Freiman, que é o grande idealizador da metodologia. Exatamente. E aí a gente ressalta para o pai, para a mãe, talvez aqueles que não tenham ainda muita informação, ou não estão muito introduzidos nesse universo das novas tecnologias, né? O podcast, ele tem exatamente essa função de ser áudios para que você possa ouvir enquanto você está fazendo alguma outra atividade que não exige uma grande carga de concentração, né? E que você pode dividir a sua atenção. Então, o podcast tem essa função. E tem os vídeos que a pessoa, provavelmente, muitos que nos acompanham já viram vídeos do Léo Freiman e não sabem que nós estamos falando daquele que ela assistiu o vídeo, porque houve vídeos do Léo Freiman que tiveram uma quantidade de views absurda, né? E que
foram compartilhados bastante nas redes sociais. Portanto, são vídeos que podem ser assistidos, consumidos. Você está na rede social, ali no Instagram, pesquisando sobre roupa, pesquisando sobre perfume, pesquisando sobre comidas, restaurantes. Você pode reservar ali alguns minutos, 10 minutos, 15 minutos, cada dia ou por semana, para consumir algum desses vídeos do Léo Freiman diretamente do tem aplicativo, bastante, né? viu? Tem um monte de vídeo com temáticas bem interessantes e você pode fazer sua trilha, né? O pai pode escolher qual ver, em qual sequência ver, quando ver. Isso, conforme o interesse ou conforme a necessidade de aprofundar determinado tema, né? É isso mesmo. Posso mostrar Muito aqui, bem. Marcelo? Pode. Aí, só queria ressaltar que temos também vídeos do Léo nas mídias, né? Sim. Além dos vídeos que ele grava para o YouTube, temos também vídeos do Léo em várias mídias, em vários canais de televisão. Ele faz programas ainda na Jovem Pan ou... Faz, Jovem Pan. A última que subiu foi no Mulheres. Se eu não me engano, esse último é uma entrevista para Mulheres. Entendi. Maravilha, então vamos lá. Vamos visualizar então. aí. Deixa eu começar aqui visualizando o... Já mostra como dele. Baixar. Isso, olha, se você quiser aproveitar agora, se você tiver pelo computador, você consegue já com o QR Code, apontando aí para Android ou o iPhone, né? O iOS, você consegue já ir diretamente para Play Store ou para iTunes, fazer o download gratuito desse aplicativo. O nome dele é Escola para Pais OPE. Tá? Então é um serviço interessante para a família. E eu vou colocar um videozinho aí que eu fiz ontem com o Marcelo, explicando passo a passo para você visualizar. E o legal é que agora tem esse material gravado e você pode voltar quantas vezes você quiser. Vamos lá, Marcelo? Preparado? Preparado. Para Pais OPE. Tá? Então é um serviço interessante para a família. Olá, pessoal. Muito bem, então nós vamos falar aqui de como instalar o aplicativo Escola para Pais OPE. A gente entra na par, digita aqui no campo de busca, no caso Escola para Pais OPE, ó, já aparece indicativo lá em cima, Escola para Pais OPE, é esse aqui. Eu clico em instalar ou baixar, no caso eu já tenho, então eu vou em abrir, já abre o app aqui pra gente. Ele é de navegação bastante intuitiva, bastante simples. Então, por exemplo, eu posso entrar nos podcasts e escutar um dos temas. Eu posso ver vídeos do Léo, então tem diversas temáticas e tem temas gerais, né? Escolha profissional, os 4 tipos de pais, adolescência, educação financeira, limites, né? Entre outros temas e os vídeos relacionados a esse tema maior. Alguns vídeos populares do Léo na mídia, e aí você tem esse resumo geral de tudo que você viu ali, quem somos, o seu perfil, formulário e mais algumas informações. Então eu convido pais a navegarem no nosso app Escola para Pais OPE. É isso.